O Médico e o Monstro, capítulo 13. Médico ou monstro? Depois de algum tempo levando essa vida dupla, Edward Hyde começou a dar sinais de sua superioridade. Uma certa manhã, acordei em meu quarto, faminto, pronto para levantar e tomar café, quando levei um susto. Além de estar com a sensação de ser Hyde, olhei para mim mesmo e dei de cara com a mão peluda de unhas grandes, exatamente a mão de meu suposto assistente. Corri para o espelho e me dei conta de que havia ido dormir sendo Henry Jekyll e acordara Edward Hyde. Assustado, precisei atravessar a casa, o pátio e o laboratório de anatomia, vestido com as roupas bem maiores do que meu corpo, para chegar ao gabinete e preparar a droga. Poole olhou a cena com os olhos arregalados. Logo depois, recebeu o Dr. Jekyll na mesa para servir-lhe o café da manhã. Estranhamente, esse episódio passou a se repetir de vez em quando. A droga começou a funcionar de maneira irregular. Para voltar a ser Jekyll, eu agora precisava tomar doses duplas, até triplas da poção. Eu corri um grande risco de perder, aos poucos, minha personalidade original e adquirir definitivamente meu segundo eu. Agora tinha de escolher entre os dois. Se optasse por Jekyll, não sabia se iria aguentar viver sem os prazeres que já faziam parte das minhas noites. Daria adeus à liberdade e à juventude. Se escolhesse Hyde de uma só vez, ficaria isolado, sem o respeito das pessoas e sem amigos. Enfrentava um dilema comum entre os mortais e resolvi fazer o que, acredito, a maioria das pessoas faria. Preferi ficar com o lado bom. Porém, por mais que eu tivesse tentado, não consegui conservá-lo. Durante cerca de 2 ou 3 meses vivi sossegado, com a consciência limpa, pois não tinha nada do que me envergonhar. Apesar disso, não devolvi a casa do Sorro, nem queimei as roupas de Hyde, como a princípio pensei em fazer. E foi exatamente por ainda estar profundamente ligado a meu outro eu, que, uma noite, não resisti e preparei a poção. Os desejos da vida profana me angustiavam. Sentia-me tentado a beber o líquido efervescente, como um alcoólatra em abstinência diante do copo de bebida. Assim que me transformei em Edward Hyde, um mal desbravador se apoderou de mim. Parecia que o monstro adormecido acordara com fome, com apetite para o vampirismo. Saí vagando pelas ruas à procura de emoções fortes. Foi nessa noite que me deparei com o Sr. Danvers Carroll. Pobre homem, ataquei-o por nada. Minha ira era mais forte que eu, e não me deixava parar de bater. Cada golpe de bengala proporcionava um prazer incrível aos meus sentidos. Quando finalmente matei a vítima, o medo tomou conta de mim. Corri para a casa do Sorro e queimei meus papéis para evitar que viessem a saber mais coisas sobre minha vida. Voltei então rapidamente para o laboratório e preparei a bebida. Hyde tomou-a com avidez, como se bebesse o sangue quente de sua presa. Jekyll retomou sua personalidade, chorando de arrependimento. Na manhã seguinte, fiquei sabendo que o crime tivera uma testemunha. Isso, de certa forma, causou-me uma satisfação imediata. Por fim, Hyde nunca mais poderia aparecer. Se meu lado mal colocasse os pés para fora, seria preso ou linchado. Resolvi ser Jekyll, apenas Jekyll, e você, Utterson, é testemunha de que desempenhei bem meu papel. Trabalhei muito, ajudei pessoas, reuni os amigos. No entanto, meu destino me pregou outra peça. Era uma bela manhã de janeiro. Saí para uma caminhada e me sentei em um banco do Regent Park para descansar. Observava os passantes, imaginando a dualidade de cada um. De repente, uma terrível sensação invadiu meu corpo. Senti náuseas, dores no peito e na cabeça. Deitei-me na grama, respirei fundo, até o mal-estar passar. Quando melhorei, sentei-me de novo no banco. Percebi que meus pensamentos estavam mais soletos, meus medos haviam desaparecido, assim como a angústia que me acompanhava desde o dia do assassinato do Sr. Carroll. Olhei para baixo e percebi que minhas roupas estavam folgadas. Minha mão tinha pelos. De uma hora para outra, eu me transformara no homem monstruoso que eu queria esquecer. Como iria me livrar dessa situação? Após a morte do parlamentar, resolvi destruir a chave do laboratório. Assim, eu não cairia na tentação de sair por aquela porta lateral fazendo maldades. Se entrasse pela porta da frente de minha casa, seria denunciado por meus próprios empregados. A única coisa que eu ainda possuía da minha personalidade original era a letra, por isso, resolvi agir rápido. Arrumei minhas roupas o melhor que pude e, esgueirando-me pelas esquinas, consegui chegar a um hotel.
O recepcionista sorriu ao me ver com roupas tão grandes. Sem mostrar os olhos, de cabeça baixa, rangi os dentes em um ímpeto de fúria. Amedrontado, ele imediatamente me encaminhou a uma sala reservada, como eu pedira, sem fazer sequer um comentário. Lá escrevi 2 cartas, uma para Lennon e outra para Poole, contendo instruções. Eles eram minha única saída. Pedi ao recepcionista que registrasse e colocasse no correio. Passei o resto do dia esperando, sentado perto da lareira do hotel, sem me dirigir a ninguém, cobrindo o rosto para não ser desvendado. Quando a noite chegou, saí caminhando em direção à casa de Lennon. Eu contava os minutos para meia-noite e fazia de tudo para controlar meus instintos. O ódio que sentia era tão grande que uma senhora perguntou se eu não gostaria de comprar fósforos e dei-lhe um tapa na cara e corri, cruzando a rua. Deliciado por essa atitude, olhei rapidamente para trás e a vi limpando o rosto ensanguentado. Sentia um prazer indescritível em fazer o mal. Na casa de Lennon tomei a droga e voltei ao meu lado bom. Procurei explicar a ele tudo o que estava se passando, mas uma espécie de sono insistente se abatia sobre mim. Não sei se fui claro o suficiente, pois fui condenado por Lennon e sabia que Hyde também me condenara a viver eternamente com medo dele. Pelo menos cheguei em casa a salvo. Dormi pensando que tudo estava melhor. Eu agora tinha a droga ao alcance das mãos, caso o monstro se apoderasse de meu corpo mais uma vez. De manhã, levantei-me com calma, tomei café e fui aproveitar um pouco de ar fresco no pátio. De repente, as dores que eu sentira no parque começaram de novo. Arrastei-me até o laboratório e tomei uma dose dupla da poção. Voltei a ser Jekyll, porém, 6 horas depois, precisei preparar uma dose tripla, pois Hyde estava lá outra vez. Passei a viver em constante tormento. A qualquer instante, Hyde se apoderava da personalidade de Jekyll. Se dormisse ou apenas cochilasse, acordava Hyde. Nem mesmo as dores da transformação eram tão fortes. A passagem se dava em questão de segundos. Hyde ia ficando mais poderoso à medida que a saúde de Jekyll ia se debilitando. Fui ficando fraco, anêmico, sem fome, sem forças para nada. Hyde destruía tudo que não gostava. Rabiscava meus livros, escrevia frases pecaminosas nas páginas religiosas que eu tanto apreciava. Se eu não temesse tanto a morte, teria destruído esse homem há muito tempo. Meu desespero teria se prolongado eternamente, se não fosse por algo que eu não havia previsto. A quantidade do sal necessário para a preparação da fórmula estava no fim. Mandei Poole comprar uma nova quantidade, mas o sal mostrou-se impuro. O líquido ferveu, mas a cor não se alterou como deveria. Poole vasculhou a cidade de cabeça para baixo sem conseguir encontrar o pó adequado. Pergunte a ele. Tenho certeza que ele contará tudo, falará sobre a minha angústia. Uma semana se passou, e agora estou sob efeito de uma dose preparada com o resto do antigo sal. Assim sendo, essa é a última vez que o mundo verá o Dr. Henry Jekyll. Esperançoso, ainda torço por um milagre, mas sei que daqui a no máximo meia hora, apenas Edward Hyde habitará este laboratório. As transformações constantes também o afetaram. Percebo que ele também sofre, por vezes chora como uma criança desconsolada. Tem medo de não conseguir viver sem Jekyll, tem medo de passar o resto dos seus dias fugindo da polícia. Não sei se ele morrerá aqui, ou se encontrará coragem para se libertar no último momento. Sei que apenas esta é a verdadeira hora de minha morte. Tudo o que ocorrer depois será relacionado a uma outra pessoa. Termino aqui minha confissão, lacrando o envelope e pondo fim ao triste destino de Henry Jekyll.